A doutrina espírita, ela trata de uma questão a respeito da evolução do espírito. E está lá no Livro dos Espíritos, escala espírita, né? Ou escala dos espíritos, ou melhor. E a questão da evolução, ou das diferentes evoluções, ela se retrata na questão das conquistas e do espírito, né? O espírito reencarnado, ele traz consigo toda a sua história, né? Mesmo que ela não seja exteriorizada, porque não há essa condição, porque a lei divina não permite, pelo fato de termos necessidade de adquirir novos conhecimentos, novas conquistas, desenvolvimento intelecto, moral e biológico. Então, a reencarnação, ela provê esse desenvolvimento em nós espíritos. Então, se tratando de evolução que o espírito traz, isso reflete na sociedade que nós criamos. É por isso que um povo, quando ele traz sua história, né, aquele povo já tem um certo desenvolvimento. Há exemplo desses povos, e em determinados países, e um deles é a França, né? A história narra que a França, ela traz um histórico profundo a respeito da imortalidade da alma, a respeito da manifestação dos espíritos, a respeito da comunicabilidade dos espíritos. E esses povos, né, eles desenvolveram o intelecto ao ponto de tornar um país com espírito reencarnado, com grande desenvolvimento para a área intelectual. O espírito, ou nós, espírito, como queira, nos desenvolvemos com o intelecto. O intelecto, ele é o fator primordiante do espírito, porque ele delibera todo um caminho a percorrer e vai devastando a ignorância. Ele vai tirando do seu caminho a ignorância. E nesse desvastar, ele vai criando situações que o favorecem nas diversas reencarnações, seja no plano onde ele vai reencarnar ou em outros planetas. É deliberado por nós unicamente, porque a lei estabelece o caminho que o espírito tem que percorrer, né? É a lei que estabelece. Agora, a escolha é dele. Ele que escolhe como é que ele quer seguir esse caminho. E nós escolhemos. E dessas necessidade maior que nós temos é o intelecto. Tanto assim que a nossa sociedade, ela parte sempre de uma ideia extremamente religiosa. Nós estamos sobre um alicerce religioso. Nós, tanto na política, como na economia, como nos comportamentos familiares, temos sempre o princípio religioso e não o princípio desenvolvido pelo intelecto. Por quê? Primeiro, a sociedade
os seus direitos como um favor, né? Segundo, a questão econômica do país, ela move sobre caridade. Nós vivemos de caridade. A função econômica que deveria chegar até nós como uma questão de direito, porque nós trabalhamos, nós pagamos impostos, né? Chega como caridade. E quando a caridade chega, ainda é aleijada, né? É gente morrendo, é desabando, é uma miséria, uma caridade desgraçada, né? A questão familiar é tida como: eu tenho que respeitar papai, mamãe, vovó, titia, o resto que se dane. Então, observamos esse ciclo como um alicerce religioso, porque está lá nas religiões. Está lá nas religiões, nos apóstolos, porque Jesus não escreveu nada. E muitos desses pesquisadores ainda dizem: não existe o Novo Testamento, porque Jesus, do seu punho, não escreveu nada. Então não existe Novo Testamento. Para que houvesse o Novo Testamento, Jesus deixaria algo escrito com o seu próprio punho. Não existe isso. O que existe lá é sempre as ideias dos apóstolos, no Velho Testamento e no Novo Testamento. São colocações dos apóstolos, seja elas de forma apócrifas, né, ou afirmativa a respeito de uma visão muito arcaica e de anos a fios passados, que Jesus já tivera desencarnado, e lembraram alguma coisa ou outra, porque nós somos expert, né, em juntar as coxas de retalho. Nós somos expert. Nós juntamos sempre as coxas de retalho, e cada uma mais rota do que a outra, né? Então, daí a gente vê que o estado de evolução ao qual nós vivemos, e se nós não tivermos cuidado, voltaremos de novo para ele, porque vale lembrar o seguinte: é de grande importância que a sociedade progrida em todos os aspectos. Agora, a sociedade, ela só pode progredir em vários aspectos quando ela tem um princípio espiritual. A gente vê, porque aí pode se perguntar, mas nos países de primeiro mundo também se vê as decadências, claro. Mas esses países de primeiro, principalmente no que se refere a grandes problemas morais, que é um dos problemas morais que nós temos de grande, como é que se diz, escala, é o suicídio. Isso acontece nesses países de primeiro mundo, né? Por que o suicídio? Porque essas pessoas, elas, muitas delas, levam a questão econômica a tal ponto que quando elas chegam a perder os seus empregos, elas entram em paranoia e acaba tirando até a própria vida, né? E muitos deles têm como lei de base a pena de morte. Tem como princípio a pena de morte. Mas em muitas localidades desses países, tem ali sempre um povo que acredita ou que os seus familiares ou a sua colônia partiu de uma crença na imortalidade. Vocês vão encontrar muito a respeito dessa questão. É no livro de Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo ou História do Espiritualismo, né? Vocês vão encontrar muitas dessas questões. E lá ele retrata que muitos desses povos acreditavam, né? Faziam sessões. E também vale lembrar o seguinte: as sessões de manifestação, ela tem grande êxito, mas o êxito maior é quando essas reuniões, elas são levadas para um pensamento sério. Qual é? A
educação e o respeito aos espíritos, aí sim ela toma um caminho sério. Aí sim, o que é que acontece? Quando essas manifestações elas são tidas no caminho de seriedade, os espíritos que ali se comunicam, como está lá no livro da codificação, reuniões sérias, há todo um preparo, né, dos espíritos que comandam os trabalhos para trazer certos espíritos e levá-lo a se esclarecer. Aí é que entra a importância da vida do médium. Você não pode ficar em cima do muro sendo ou religioso ou espírita. Você que tem que ter um respaldo espiritual para se conduzir, porque quando esses espíritos se manifestam, sentem essa energia vinculada a você. Uma dessa questão que a gente pode aqui ressaltar é no livro As Mulheres Médios, onde tem lá uma médium que ela era católica e ela ia todos os dias para a igreja, e ela era um médium de manifestação plasmática. Agora só que os espíritos só plasmava só plasmava daqui do pescoço para baixo. Do pescoço para cima ele sempre colocava a cabeça de boneca. Ela era dessa qualidade de médium. Os espíritos plasmava, ou seja, fazia todo o trabalho de materialização, e do pescoço para cima era uma cabeça de boneca. Os espíritos nunca mostravam o seu rosto. E quando isso era à noite, quando era de manhã ela pegava e ia para a igreja, e ali contava a bênção ao padre. O padre ficava virado no satanás, né? Ficava retado, dizia a ela que ela não podia fazer aquele trabalho, enfim, toda aquela história contada. Daí a gente vê o seguinte: as manifestações, elas não são propriedade nossa, elas são propriedade da lei divina. Ela tem um princípio que a comanda. Agora, quanto mais o encarnado nega o espírito, mas os espíritos fazem dele sucesso, porque ele reage contra uma lei natural. E os espíritos, tanto sim que quando ela reagia, ela ia um dia uma manhã para a igreja. Ela reagia quando era de noite, o corpo comia. Era aí que os espíritos dobravam. Era igual o senhor Homer, foi um médium onde ele onde os espíritos o levitavam. Era um médium notável, o senhor Homer. E ele pintava os canecos com os espíritos, reagia. E aí o que acontecia? Ele levava um tempo sem dar manifestação. Ou melhor, não é que ele tinha manifestação, esses fenômenos. Quando os espíritos pegavam ele, fazia sucesso. Era o tempo todo ali, ó, os espíritos atuando nele, e ele não tinha como reagir, porque nós não somos nada perante a lei, nós não temos competência para dizer como ou não devemos agir. Quem faz isso são os espíritos. E quando o médium é muito rebelde, ele fica desequilibrado. Ele chega a um ponto, né, dessas manifestações ser tão ardente que ele fica desequilibrado, porque ele não tem uma disciplina, ele não tem uma obediência, porque temos que ser obediente aos princípios espirituais, porque senão a gente se arrebenta, você se torna desequilibrado. Não é porque os espíritos, não é só por causa dos espíritos, minha gente. A manifestação espírita ou a manifestação dos espíritos, ela é uma questão orgânica. Os espíritos atuam no organismo.
E ao longo do tempo, quando essa manifestação ela não é doutrinada, é por isso que a gente vê muitos médicos desequilibrados, né? Devido a essa falta de exteriorização dessas energias, porque essas energias ficam saturadas no seu campo perispiritual. É a mesma coisa de médicos que não trabalham de forma com a energia, vocês vão encontrar essa informação naquele livro Teorias e Práticas do Magnetismo do Ville, Hector Ville, onde ele não trata com os espíritos, ele trata tanto ele como Pursegur, né? Conde de Pursegur e Deleuze e tantos outros. Ele diz o seguinte: o médium, quando ele tem uma carga energética muito grande no organismo, ele adoece, porque essa carga energética o satura. Eu conheci uma criatura, nessa época eu morava no subúrbio, e eu fazia unha nessa época com uma moça, né? E ela, quando eu chegava lá, ela gostava muito de conversar, era muito assim simpática, de conversar e tal. Menino, mas a criatura suava, olha o suor da criatura chegava a descer assim. Ela encharcava, vocês terem ideia. Ela encharcava a roupa. Menino, uma coisa impressionante. E ela vivia numa agonia, já tinha ido para o médico dizia que era hormônio. E ela desse hormônio ser controlado, o hormônio saindo. Menina, é uma coisa séria. Você vê que ela, como trabalhava no salão, ela não dava escova no cabelo de forma nenhuma, porque ela dando escova, o sol lá descendo. Era uma coisa terrível. Aí quando foi um dia, ela conversando comigo, ela disse: eu não aguento mais, eu já procurei um médico, eu já não aguento mais. As mãos eram uma coisa triste. E ela tinha uma menininha. Ela dizia assim: mas Luciana, eu não aguento mais essa situação. Menino, eu sou menino que é uma coisa, olha pra aqui como eu tô. Aí, como a gente faz aos outros o que gostaríamos que fosse feito a gente, né? E ele disse: ô fulana, você permite que ele dê uma explicação a respeito disso? Ela disse, era católica. Ela disse: eu tô aqui para ouvir. Disse: olha, quando sua menina estiver doente, ou quando você tiver alguma pessoa assim, você pegue, toque a mão e deixe, ou então abrace, né? Para você ver o que acontece. Ela disse, aí ficou assim, como todo desleixado, que não dá importância a nada. Então por aqui, por aqui. Por quê? A criatura com alto teor de magnetismo, alto teor, quer dizer, aquilo aquela energia saturava tanto ela tinha vezes que ela estava num nervoso terrível. Por quê? O organismo saturado dessas energias. O fato ela tem abundância, porque ela não sabe canalizar. Não sabe canalizar, né? Isso me diz que fica doente, porque tem... Né? Ainda tem essa questão. Mas como o Pursegur diz, ele diz que essas energias, ela causa uma certa saturação e chega realmente a criatura a adoecer. Que ele chegou a pesquisar essas pessoas, né? E olha, você vê que a questão é tão séria que Mesmer foi um dos magnetizadores notáveis. Ele tinha uma potência tão grande de energia que ele magnetizava. Antigamente, Mesmer, ele usava muito dos materiais, né? Ele não utilizava do magnetismo diretamente no físico. Ele usava de materiais. O que é que ele fazia? Ele saturava aqueles materiais. Exemplo, uma corda onde ele amarrava no pé de uma árvore, ele ali magnetizava e mandava que o doente tocasse. Outra era a árvore, que ele magnetizava e mandava que o doente abraçasse. E muitos desses doentes, né, a água, ele magnetizava a água e mandava se banhar, tomar banho. E muitos desses doentes, que eram médios de manifestação, médios sonambúlicos, entravam em estado de transe, quando entravam em contato com esse magnetismo de Mesmer. Mas só que Mesmer
diga-se de passagem, que o pioneiro a verificar que os espíritos se comunicavam foi Kardec. Kardec é o pioneiro, porque Kardec, além dele explicar a respeito do magnetismo, ele também soube pesquisar a comunicação dos espíritos. Ele soube ver que por detrás daquelas ações, daqueles fenômenos, tinha algo inteligente ou alguém inteligente. Foi por isso que Kardec se notabilizou, né? Deu uma grande contribuição para a divulgação do espiritismo. E aí o que é que a gente vê? Nessa questão, a gente observa que a sociedade, quando esclarecida a respeito da imortalidade da alma, ela bem sabe se conduzir, principalmente nas questões morais, né? Onde o homem, ao ver um comportamento do outro totalmente desequilibrado, ele não toma aquilo para si. A exemplo disso é o tabagismo. Muita gente acha bonito, quando na verdade o tabagismo é uma doença moral, e também uma questão de ordem pública, porque o câncer, que é uma destruição da célula, Jorge diz que é a poupança doença. E quer dizer, isso gera uma epidemia. Todos querem se comportar do mesmo jeito, todos querem fazer, todos querem usar. Então isso é uma questão moral e que para a nossa sociedade é vista como uma questão natural, quando na verdade é uma decadência moral, uma situação de ordem pública, porque nós vamos ter que arcar economicamente para manter esse doente. É por isso que está lá o mal em excesso será o meio de evolução, será o meio de despertarmos. E vai ser. Ao longo das nossas reencarnações, a gente vai se saturando dessas energias e vamos buscando melhores condições para nós mesmos. Que o planeta está assim, que devemos conservar a natureza. Minha gente, você não conserva aquilo que você não sabe. Você não conserva aquilo que você não sabe. Você tem que aprender. É válido o cuidar da natureza, sim, porque a natureza, a terra é uma mãe, o pai, Deus. A terra nos dá tudo, nada nos falta. Se há falta é porque o homem não sabe se conduzir com ela. Mas tudo a terra dá. Não ficamos em falta de nada. E claro, a falta, uma dessas questões muito interessantes é as plantas, onde ela emana o oxigênio que faz com que a vida permaneça na terra, né? A vida aqui, ela é propiciada, a vida orgânica, porque há uma questão interessante no seguinte: vida, todos os seres têm vida, existência só há um, nós espíritos, nós existimos. Vida está por toda parte, agora a existência só há uma, que é do espírito. O espírito existe, o espírito promove, o espírito, não digo cria, mas desenvolve aquilo que já foi criado por Deus. Então nós existimos, e por nós existir, nós temos que aprimorar conhecimentos, né? Buscar conhecimento, buscar aprender, buscar saber, buscar como lidar, o aproveitamento, tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento biológico. Porque a proporção que o corpo possibilita o espírito a reencarnar de uma forma melhor, ele tem possibilidade de crescer.
as diferenças sociais é de ordem humana. O homem criou para si problemas que ele mesmo tem que arcar. Então, o que nós precisamos é rever as nossas instituições, é rever as nossas leis, né? É fazermos escolhas inteligentes. É isso que nós precisamos. É um apoiar o outro quando o outro abre a boca com mais inteligência. Mas a gente viu o contrário. Você sabe por quê? Quando um inteligente abre a boca e o outro se dói, é porque está mexendo com os interesses dele. É por isso. Porque se não mexesse com os interesses dele, ele não ia contra a pessoa. Ele não ia contra aqueles princípios. Mas quando mexe com o interesse, ele grita. Porque ele sabe que aquilo que ele acredita é o meio dele ter como realizações suas, que não está igual ou igualitária ao outro. Os nossos princípios têm que começar a se reformular, que é para nós entendermos o que realmente é uma sociedade. Quais são os princípios que movem a sociedade? Será que a educação que aí está sendo voltada, onde um aluno chega numa classe e é passado a ele todo uma didática, né, educacional, mas que aquela didática educacional não move sua vida em nada, a não ser a busca de um profissionalismo que muitas das vezes ele chega a ser levado até a praticar alguns delitos? Os noticiários televisivos estão aí. Porque a gente não raciocina porque vai para a faculdade, não. A gente raciocina porque a gente tem compromisso com nós mesmos, né? Nós temos uma vida a ser dirigida. E essa vida, ela tem que ser raciocinada. Você não pode ser levado pelos outros. E quando você é levado pelos outros, chega uma hora que você vai ter que andar com seus próprios pés. Não é verdade? Porque você não vai mais achar o outro para se carregar como boleta. Então, é como um grande pesquisador. Com ou sem faculdade, eu não me permiti isolar meu raciocínio. Eu estou raciocinando, né? Porque isso nos dá uma segurança de que você não vai ficar o tempo todo sendo levado pelo disse-me-disse. Ou só por uma determinada explicação de um livro, ou porque fulano escreveu. É aquela questão. Eu ouço muito isso e vejo muito isso. Fulano é doutor, é doutorado, como é? É mestrado. Então cria-se uma ideia que o povo chama de coraça. Você cria uma coraça em cima de fulano porque ele tem graduações. Mas você não desenvolve o raciocínio em cima do que fulano fala. Em cima do que fulano fala. Aí quando vem uma criança de 10, de 5, de 11 anos, aí pergunta ao professor: ô professor, já que a Terra, houve uma explosão na Terra, e por que a Terra houve uma explosão, e por que a Terra não é feita de estilhaços? Porque o que explode, não explode de forma oval, pelo amor de Deus. O que explode em estilhaço. Há estilhaço para todo lado. E por que os mundos não são feitos em estilhaço? São tudo redondinhos, bonitinhos, arrumadinhos, né? Perfeita como só Deus sabe fazer. Você está perguntando demais.
Você gosta de dar um nó na cabeça dos outros. E aí? Porque muitos adolescentes, eles têm esse cabedal, eles já trazem um certo desenvolvimento de lhe colocar em saias justas, né? Eles trazem. Professor, se nós somos iguais, por que nós não pensamos da mesma forma? Aí vem a historinha, né? Porque somos cada um de uma cor, já que somos iguais perante Deus, somos iguais perante Deus. Isso é fora de dúvida. Agora, em evolução, conquista de cada um. Mas não se pode falar em Deus, porque Deus é uma imagem religiosa. Ou o que alguns falam assim, mitológica. Deus ou é mitológica, aquela imagem mitológica, que tem lá um Deus de barba, não é isso? Não é isso? De barba, com cabelão, velhinha, com seu cajado. Isso é uma imagem mitológica. Não podemos falar de Deus, porque Deus é religião. A religião não pode estar na educação. É intocável. Então, cada coisa, isso são o que os professores dizem. Cada coisa no seu lugar. E aí? E quando há um professor, um educador, que ele tem uma dialética mais aprimorada, convidativa ao raciocínio. Olha, professor, vamos parar, porque o senhor está criando problema no colégio. Depois você tira ele, não vou presa. Eu tive um professor que ele ensinava sala de aula, assim, estava professor de história. Aí ele pergunta, para você, Jesus foi o quê? Foi o quê? Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas, esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Kardec, Allan. O Livro dos Espíritos. Rio de Janeiro, Feb. Parte 3ª, capítulo I, nota da pergunta 685.